Destacamos do prefácio da monumental obra Nosso Lar as colocações desse médico sanitarista brasileiro que Chico supunha ser Oswaldo Cruz e que nos chama a atenção sobre o trânsito da vida física para a vida espiritual. Quando ele adentra esta região de passagem obrigatória, a qual ele mesmo designou de primeira vez como umbral, ele nos empresta uma página lembrando que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe influência de conhecimentos. Aqui e ali avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhadamente no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um século, um dia, um corpo, uma veste, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Esta pergunta para o Delbar da análise sintética em termos de apresentação das 13 obras que contém essa coleção, A Vida no Plano Espiritual, para viajarmos nestes dias de reflexões, em que o tempo nos convida ao recesso, à solidão dos nossos aposentos, decorados com a cultura de livros empoeirados, aos quais não tínhamos tempo de recorrer. Nesses dias em que se faz imperioso compreender qual a trajetória do ser humano no seu dilema a respeito de temas como sexo e destino, que é uma das obras importantes dessa coleção. Compreender as grandes lições trazidas por esse grande espírito, que era tão pequeno como nós, mas que no plano espiritual se tornou uma espécie de repórter, e agravado com a consciência da vida depois que o pano da boca do palco se fecha para a vida física e se abre no teatro dos acontecimentos na vida além-túmulo. Nessa travessia desse umbral, que nos faz lembrar a obra Missionários da Luz, em que o mesmo espírito André Luiz nos lembra a respeito de lições muito importantes sobre o processo de nascer e morrer. Recorda-nos ele, em Missionários da Luz, que o espírito Segismundo, para reencarnar, sofre as mesmas agruras e angústias de alguém que está no processo de morrer, de desencarnar. Porque para encarnar, lembra o autor, nós também temos o medo, o terror, ao nos aproximarmos nas câmaras de reencarnação, da objetividade, da adaptação do espírito à sua performance miniaturizada no perispírito,
até se adequar ao tamanho apropriado da condição do espermatozoide na fecundação do óvulo. E nesse momento, Segismundo, narra o benfeitor espiritual, como que se empalidece em corpo espiritual. Ele, cheio de temor, se despede dos companheiros na imediatez da cama de uma enfermaria, de uma câmara de reencarnação. Ele tem este pavor, esse frêmito de alguém que vai se despedir de um campo dimensional para outro, entrar neste barco da vida onde vai navegar depois da encarnação sem saber se vai prosperar ou não na sua jornada em mais uma experiência numa fieira de encarnações. Segismundo, um espírito comprometido, necessitava da encarnação, da reencarnação. E os amigos espirituais, os parentes que cercavam a cama daquela enfermaria na cabine de reencarnação. Deles se despedem como parentes nossos se despedem de nós quando vamos desencarnar aqui na Terra. Lá também os companheiros choram, amarguram esta ruptura momentânea, alongada, talvez de quase um século de uma vida numa encarnação, despedindo-se de um ente querido do lado de lá para o lado de cá, pois Segismundo não veria mais os companheiros ultratumba, ultramundo, do outro lado da vida física, já que ele partiria para a vida objetiva da encarnação no corpo. E esta é uma das mais importantes lições que eu suponho da minha parte no livro Missionários da Luz, para a proposta de lembrarmos que a vida no plano espiritual é algo em muitos aspectos parecida com a vida no plano carnal. E nós que de lá chegamos aqui através do berço, lembramos que daqui partiremos de volta para lá, através do ataúde do caixão, que é igualmente um berço, como um viandante no retorno à grande pátria. Mas em Sexo e Destino, esta obra igualmente monumental da coleção, nós recordamos o casal Nemésio Torres e Beatriz. Eles moram na cidade do Rio de Janeiro. Beatriz tem 47 anos, está prestes a desencarnar, acometida de um câncer grave, que nos últimos dias, nos últimos meses, a definhou completamente, a ponto dela ter uma aparência física de uma mulher que regulasse provavelmente mais de 80 anos, embora tivesse menos de 50. Ela agoniza desesperada, cheia de saudade, saudade do esposo que vai deixar, uma saudade antecipada. Ela gostaria de viver mais. Ela se recorda do pai que a havia precedido na morte, na noite do túmulo, 30 anos, pelo menos, atrás. O paizinho havia partido. Onde estaria ele? E este pai está numa colônia espiritual descrita por André Luiz. Ele se encontra em nosso lar, com o mesmo André à margem de um belo lago que existe naquela cidade espiritual, que nós sabemos hoje situada na altura da ionosfera, sobre a cidade do Rio de Janeiro, onde os aviões perpassam, mas não fazem a menor diferença, porque o campo dimensional é outro. E em nosso lar, à margem de um lago, André Luiz dialoga com o pai de Beatriz, que estertora numa cama com o câncer na cidade do Rio de Janeiro, acompanhada pelo esposo que vai e volta do trabalho, e que especificamente naquele entardecer, quando André Luiz ganha a intimidade da casa, vindo de nosso lar, com o pai de Beatriz, esse mesmo Nemésio Torres mostra um certo descuidado que chama atenção aos visitantes espirituais. Nemésio Torres traz uma enfermeira, que é na verdade uma secretária, uma empregada da sua empresa, cuja enfermeira, uma jovem de pouco mais de 20 anos de idade, lá com o pseudônimo de Marina, é na verdade uma amante de Nemésio, que aguarda a esposa desencarnar para que ele possa convolar núpcias, uma relação, quem sabe,
com esta jovem amante. E esta amante, sendo uma enfermeira improvisada, entra no quarto, serve um leite para a agonizante, e os espíritos amigos percebem em seguida um comportamento estranho na improvisada benfeitora, porque a moça, tomando de um cigarro, dá uma baforada, solta a fumaça pela janela, ainda na intimidade do quarto da enferma. Depois a moça, busca um cômodo isolado dentro da casa, ou melhor, um outro quarto, para onde vai o esposo de Beatriz, que é seu namorado às escondidas, e ali eles têm um conluio de amor, espécie de preparação para a futura intimidade. Do outro lado do bairro de Copacabana, no Rio, estão os pais desta mesma enfermeira, esta moça improvisada enfermeira, os seus pais, que são Cláudio e Dona Márcia. Eles têm, além da filha Marina, a enfermeira improvisada, a outra filha que se chama Marita, que é uma adotiva. Marita namora o filho de Nemésio Torres, que é amante de Marina, cujo Nemésio é o esposo de Beatriz, que está prestes a desencarnar. Mas Marita, a filha adotiva do casal do outro lado do rio, do bairro de Copacabana, ela gostaria de se casar muito com o filho de Nemésio Torres. Este filho dele, entretanto, também é namorado, concomitante com o pai, namoram Marina. E os dois disputam este amor sem que um saiba do outro, nesta relação a dois, ou melhor, a três, porque Nemésio é casado com uma mulher que estertora. Exatamente nesse triângulo amoroso, envolvendo 3 personagens, 4, 5 com as moças, e a própria Dona Márcia, que é a esposa de Cláudio, que é o pai das moças, também ela tem experiências extraconjugais e completo desinteresse na relação afetiva com o seu esposo Cláudio, que está envolvido igualmente numa trama passional, porque Cláudio está apaixonado pela própria filha adotiva, Marita, que não sendo filha da sua carne, como supunha ele, induzido pela inteligência de 2 poderosos obsessores, lentamente vai cedendo à ideação de seduzir, de tentar conquistar a filha adotiva para ser uma futura amante sua, aproveitando do espaço do lar, quando Marita, que ama Gilberto, que é filho de Nemésio, que é esposo de Beatriz, cujo Nemésio é amante de Marina, irmã da adotiva Marita, está numa situação a configurar um espaço em que nós aprenderemos na lição que o livro vai deflagrar, de que o sexo foi feito para ser um departamento sagrado da procriação e dar o elan de ternura na gratidão das relações que são impulsionadas pelo sentimento do coração, em que a lealdade, a afetividade, cumplicidade e compromisso, sob pena dele não ter o sabor. O sexo sem compromisso, dizia Gandhi, destrói. O sexo pela aventura, quase sempre arrematado em tragédia. O sexo sem o sentimento, sem o compromisso, é uma água saloba que se bebe, não mata a sede, dá mais sede e ambientam espíritos do mesmo padrão que passam a influenciar em nossos pensamentos e atos, como nos lembra uma das questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos benfeitores do mundo maior, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Influem, pergunta ele depois, os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles respondem, influem muito mais, a ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E de fato, de ordinário, voltando à casa de Copacabana, o senhor Cláudio, cuja esposa já por ele não se interessa e ganha as noites do Rio para as aventuras, ele, Cláudio, agora quer ganhar a intimidade do lar na tentativa de aventura com uma filha adotiva. Levado pelas mentes que não são tão deles,
mas sobretudo pela própria mente dele, porque ele mesmo tem um comportamento que o acompanha ao longo de toda uma jornada de um homem de quase 40 anos de idade, cheio de experiências igualmente extraconjugais, como a esposa o faz agora. Um homem que outrora seduziu a própria secretária doméstica, que era mãe de Marita, esta menina adotiva que ele e Dona Márcia haviam adotado, porque a mãe secretária doméstica do casal havia se suicidado. E ele agora volta os olhos dele e os olhos de pelo menos 2 obsessores que o acompanham, e lhe inculca a ideia, influenciando ao ponto que de ordinário já são os obsessores que o dirigem, com a própria mente dele, que tem a inclinação, a tendência não domada para os desbragamentos no território dos sentidos, na pulsão da sexualidade. Ele vai aventurar, tentar enredar esta moça até que um dia consiga levá-la a um motel sem que ela saiba, onde ela estaria esperando o seu amor, que na verdade era Gilberto, filho de Nemésio. Quando ele, entretanto, chega camuflado, fazendo-se no papel de Gilberto, e ela descobre na intimidade da alcova da suíte do motel que estava sendo enganada, escapa das mãos do sedutor, o pai adotivo, saltando da janela, se dirige desesperada atravessando a Avenida Atlântica para passar aquela noite elucubrando, pensando em como tirar a própria vida, porque o que era vida para aquela menina, pensava ela, iludida, levada igualmente por espíritos obsessores. Uma menina que não conhecia a fé, porque o lar não tinha fé. Naquele lar eram todos náufragos da fé. E ela, então, inculcada com a ideia de eliminar a vida, supondo o que poderia fazer. Na madrugada que sucede à noite, retorna de uma das pedras que existem em torno do mar, provavelmente na região da Gávea, ou na região onde se encontra hoje a pedra em Copacabana. E ela, atravessando a rua, madrugada para amanhecer, deixa que um dos carros venha atropelá-la. Uma sirene, socorro de emergência, um telefone para a casa de Cláudio. Ele próprio atende, mal dormido, ainda estava dormindo na manhã, e então a notícia de que a filha estava atropelada. É Marita, desesperado, ele se desloca e vai encontrá-la onde a ambulância deixou no hospital, e terá ele todos os dias para olhar aquela filha destrambelhada. Aquela filha adotiva que se tornara uma filha do coração, porque desde criança ele a agasalhara nos coeiros. Era ela, ele sabia, ela havia tentado suicídio, ela não suportaria viver. Ela não tinha mãe, ela não conhecera o pai. O pai que ela conhecera tentou abusar dela, da sua confiança, do seu corpo juvenil, da sua juventude em flor, porque igualmente regulava pouco mais de 20 anos de idade. E ele então vai ter agora a queda do cavalo, cair na realidade, até que um dia um livreiro das proximidades do seu apartamento em Copacabana, onde ele fora buscar coisas para retornar ao hospital, onde a filha perece quase na iminência de morrer. E ele traz de lá da livraria um evangelho segundo o Espiritismo. Telefona para a esposa, que era mãe adotiva da moça, ela está ocupada, não pode, que ele cuidasse representando a família. Telefona para a irmã dela, Marina, ela está com afazeres, fazendo compras, não pode igualmente vir. Sexo e destino na vida deste homem, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, que não necessariamente não tem a ver com este acontecimento do Rio, mas o que temos feito dos nossos olhos por onde entram as imagens que agasalhamos em nossos corações, das quimeras e devaneios que nós acalentamos e gostaríamos de realizar na prática, mas não o fazemos com medo de sermos descobertos, teríamos vergonha de sermos flagrados em condutas antiéticas. Quantos desejos alimentados,
quantas ilusões, quantos projetos e sonhos no pulso dos sentidos agasalhamos e só não damos a realização por falta de oportunidade. Motivo de reflexão nesta obra que compõe essa coleção A Vida no Plano Espiritual, para lembrarmos que é do plano espiritual que vêm as mensagens de além-túmulo nos alertar. Recordamos ainda neste livro Sexo e Destino que na outra casa em Copacabana, no Rio, está o casal Nemésio Torre, como nos lembramos, e a sua esposa Beatriz. Ela está prestes a desencarnar. Na verdade, ela havia desencarnado antes do acontecimento que viemos narrando. E quando ela desencarnara, Nemésio Torres procura se aproximar definitivamente da amante Marina, que está apaixonada, entretanto, pelo filho de Nemésio, lembramos, cujo filho era disputado por Marita, que se suicidou, por tudo que narramos. E Nemésio já era um homem maduro, se aproximando dos 60 anos de idade. Marina, naturalmente, está apaixonada pelo filho de Nemésio e vai optar pelo filho, que é bem mais jovem, um moço de pouco mais de 20 anos de idade, com quem, por sinal, ela vai se casar. Nemésio havia sofrido uma grande quebra financeira depois de uma viagem que ele faz, passando meses numa cidade serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, e quando volta a empresa está derruída. Sem a esposa que desencarnara e que fora recebido pelos braços do filho, juntamente com André Luiz, na cidade espiritual Nosso Lar. E que de lá vela por ele, Nemésio, que agora acometido, adoentado, apaixonado, vai morrendo lentamente, deprimido, quebrado financeiramente, vendo que o amor da sua vida se casou com o próprio filho, para nos dar a lição que nós deveremos nos colocar adequados ao lugar em que nos encontramos, porque a vida tem as suas medidas. Tudo cresce depois que nasce, tudo envelhece depois que dá a floração e o fruto, tudo tem o seu ciclo sazonal nos períodos da nossa existência. Não troquemos estações quando o pulso do nosso organismo já não permite mais. Nos coloquemos no devido lugar, embora devamos procurar a saúde, a força para atravessarmos o período mais longo da vida, que é o período da velhice. Sejamos sempre sábios para entender que as coisas têm sua adequação. As pessoas têm as suas temporalidades no pulso dos encontros, dos sentidos. Não é possível agasalharmos-nos com alguém que esteja completamente fora do cronômetro da nossa existência, por uma lei biológica, por uma fatalidade biológica que naturalmente não nos permitirá, salvo algumas exceções. Necessário entendermos que o nosso psiquismo, a nossa mente amadurece quase sempre com o nosso corpo, que não significa o envelhecimento do espírito, que já era velho antes de encarnar. Mas passamos a ter gostos, aptidões diferentes, daqueles gostos que tínhamos quando tínhamos 20 anos de idade. E Nemésio não entendeu. Sexo e Destino é uma obra espetacular para nos dar as lições da vida. Entendermos que as experiências voluntariosas de triângulos afetivos poderão nos levar, como lembramos, à fatalidade, à miséria, à dor, à desolação, aos grandes desenganos. As tragédias que rematam as experiências de sensações nas quais não habita a cumplicidade e a lealdade entre as pessoas. Nestes tempos de sexo casual, de experiências entregues a uma troca, como se fôssemos náufragos definitivamente da fé, e o somos aos tantos, é preciso lembrar que precisamos de estudar, espíritas amai-vos e instruí-vos, debruçarmos na obra de André Luiz, cuja análise nessa noite ficou circunscrita a apenas capítulos desses dois livros, Sexo e Destino, e do tópico de Missionários da Luz,
e assim nos evangelizarmos, para que possamos tirar a lição nesses dias de reflexão de pandemia. Depois deste período, levarmos mais conhecimento de estudos e entendermos que também nós estamos aqui no mundo físico, preparando a jornada de retorno ao mundo espiritual, à vida no mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe, muita paz.